Livro de Números, capítulo de número 9. A partir do verso de número 15, a minha versão é a nova versão transformadora, que diz assim: No dia que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim, viajavam e acampavam por ordem do Senhor, para onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas, assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor e cumpriam tudo o que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Bom, essa é a jornada, dos israelitas pelo deserto, rumo à terra prometida, Eu creio que todos vocês conhecem a história. E esta nuvem, esta coluna de nuvem que apareceu a Israel, primeiramente depois da saída do Egito, está lá em Êxodo 13, 21. Agora ela estava sobre o tabernáculo e era um testemunho, dia e noite, da presença de Deus entre o povo israelita, Então, como a gente leu aqui no texto, os israelitas eles podiam avançar confiantes, e ousadamente, porque eles sabiam que Deus, o Senhor, estava no meio deles, Então, eles só seguiam viagem, só saíam do lugar se a nuvem se elevava, era o sinal para eles, levanta acampamento, vamos caminhar, vamos em frente. Então este era o sinal da presença de Deus e o sinal de que eles deveriam ficar ou caminhar. Então enquanto ela permanecia imóvel, o povo não levantava acampamento, mas quando se levantava, o povo a seguia, porque era Deus que estava levando eles aonde Ele queria. E Israel então estava aprendendo, estava sendo ensinado a obedecer a Deus. Esta era a maneira que eles tinham ali de obedecer, de olhar ali e falar: o Senhor está aqui. Esta é a presença de Deus entre nós, então precisamos obedecer. O que nós vamos fazer hoje? Vamos ficar quietinho aqui? Ficamos aqui. Vamos seguir. Então era essa a maneira, Então é impossível para a gente conceber um quadro mais admirável, de dependência e sujeição absoluta à direção divina do que este quadro que nós vemos aqui neste texto de Números. Então é muito claro, a nuvem estava ali, que simbolizava a presença de Deus entre eles, e eles só saíam, só ficavam quietos de acordo com o mover daquela nuvem. Então, agora imaginem vocês, irmãos, uma multidão de mulheres, crianças andando pelo meio do deserto, onde não tinha caminho, não tinha seta indicando: vai por aqui, curva à direita, curva à esquerda, declive, não tinha isso, era a nuvem que os dirigia, era aquela nuvem que eles seguiam, Então não tinha
GPS, não tinha guia, nada, né? Era um imenso deserto, areia, só areia na frente deles ali. Então não tinha marca de pé humano, não tinha qualquer indicação para eles, nada. Como eu disse, nenhuma placa indicativa que pudesse falar, vá por aqui, esta é a direção. Não, era inútil procurar qualquer direção ali naquele local, porque era a nuvem que os dirigia. Era o próprio Senhor que os dirigia. Era o Deus Todo-Poderoso que estava conduzindo aquela nação até onde eles deveriam seguir. E eram cerca de 2 milhões de pessoas avançando ali, sem qualquer conhecimento da rota, né, que eles deviam seguir, extremamente dependentes de Deus. Eles não sabiam para onde que eles estavam indo. Não tinha uma rota pré-definida. Olha, vocês vão seguir aqui o mapinha, tá bom? E vocês vão chegar lá. Não, eles só seguiam aquela nuvem, só seguiam as ordens do Senhor, né? Então, era um exército de peregrinos inteiramente desprovidos, né, de recursos. Então, eles não podiam fazer planos para o dia seguinte. Jamais podiam dizer, olha, amanhã a gente vai a tal lugar, amanhã a gente vai por aqui, ó. Não, vamos por lá, vamos pegar a direita, vamos recuar um pouquinho. Não, eles não podiam fazer isso. Ninguém tinha esta liberdade, digamos assim, de fazer isso. Era só sob as ordens do Senhor. Eles só seguiam aquilo que Deus estava direcionando a eles. Então, quando acampavam, não sabiam se eles deviam partir. Quando estavam caminhando, não sabiam quando ou onde iam parar. A sua vida era uma vida de dependência diária e momentânea do Senhor. Eles dependiam inteiramente de Deus para cada passo do seu dia. Eles estavam numa posição que eles tinham que esperar constantemente em Deus. Era a dependência plena de Deus. Não tinha outra maneira. Porque se eles estavam quietos ali, bom, e agora? 1 ano, 2 meses, 1 semana, um dia, quanto tempo nós vamos ficar aqui? Não sei. O Senhor sabe, né? Ele sabe. Então, quanto tempo nós vamos ficar, quanto tempo a gente vai caminhar. Então, dependiam totalmente de Deus, né? Então, esse exército de peregrinos, eles seguiam o movimento da nuvem. Israel não podia fazer planos, dependiam inteiramente do movimento dessa nuvem. E para onde eles deveriam olhar para receber direção? O que eles tinham que fazer, né, para saber se iam caminhar, se iam ficar? O que nós vamos fazer hoje? Vamos ficar quietos aqui? Então eles tinham, irmãos, de olhar para cima, eles tinham de olhar para o alto, né? Eles tinham de estar prestando atenção, eles tinham de prestar atenção naquela nuvem, né? Os seus olhos tinham que estar ligados naquela nuvem, os seus movimentos eram dirigidos pela mão do Senhor, né? Então, irmãos, e o que isso tem a ver com a gente hoje, né? Israel ficou lá no passado, caminharam, andaram, a gente conhece toda a história, né? Os perrengues que passaram, as dificuldades, as murmurações, enfim, tantas coisas aconteceram. Mas isso para nós hoje, irmãos, essa jornada de Israel, ela é uma prefiguração da nossa jornada cristã, né? Na sua primeira carta, Pedro, lá no capítulo 2, verso 11, ele diz que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Assim como Israel foi peregrino pelo deserto, rumo à terra de Canaã, uma terra que eles não conheciam, eles não sabiam para onde estavam indo. Era Deus que estava direcionando a vida deles. Assim é a nossa vida hoje, a nossa caminhada cristã também. Mas nós sabemos para onde nós vamos, né? Nós sabemos para aonde vai dar a nossa caminhada, rumo a Jerusalém celestial, né? Esta é a nossa caminhada, mas quantas coisas nós temos aqui durante a nossa caminhada, que acontecem durante a nossa caminhada, assim como aconteceu lá no deserto. Quantas cobras, escorpiões, aranhas, sei lá, o pastor Altamir que o diga, né? Quantas coisas a gente não enfrenta, não acontece, né? Quantas murmurações nós não fazemos também, assim como Israel fez. A nossa jornada é muito parecida. Nós somos muito idênticos nesse aspecto a Israel.
Ah, não, tá chato essa. Ai, mas não aguento, não estou suportando mais. Enfim, a gente tem muita coisa acontecendo nesse nosso deserto, nessa nossa peregrinação também, não é? Então, por isso que Pedro fala, nós somos peregrinos e forasteiros. Essa terra não é o nosso lar, não é a nossa residência permanente. Nós estamos aqui peregrinando, como Israel esteve peregrinando. Mas hoje não há uma nuvem sobre nós. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração. É esse Espírito é quem nos dirige, é Ele quem nos guia, né? Então, assim como Deus era com Israel, assim deve também ser conosco. A direção da nossa vida deve vir do Senhor, né? É dele que deve vir a direção da nossa vida. Israel, como eu disse, Israel não podia fazer nada. Estava ali na dependência plena, absoluta de Deus, né? Levantou, vai. Parou, fica. Levantou de novo, fica. Ah, mas parou ontem à noite, já levantou de manhã. Vai, segue, obedece. Essa é a direção, né? Não importa. Ah, mas nossa, faz um ano que a nuvem parou, né? Que caramba, está cansativo aqui, né? Fica quieto, fica aí. Não sai daí. Enquanto não levantar, né? Então é isso. Então assim também nós, irmãos, nós precisamos ter uma dependência plena e total do Senhor Jesus sobre a nossa vida, né? Nós precisamos ter esta dependência, porque com certeza, assim como Deus guiou Israel, falou qual era a direção, disse para eles, apontou a direção para eles, se nós formos dependentes de Deus, com toda certeza Ele também vai nos dar a direção a seguir, né? Em tudo, irmãos, em todos os aspectos da nossa vida, não só da nossa jornada rumo ao nosso lar eterno, mas aqui neste deserto que nós vivemos aqui também. Não deixa de ser um deserto a nossa jornada, né, espiritual. Então nós devemos, irmãos, olhar para onde? Olhar para o alto, buscar a direção do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, né? Então esse deve ser o nosso caminhar, olhando para o Senhor, sempre olhando para o Senhor. Assim com certeza você não vai tropeçar nas pedras do caminho. Assim você não vai dar trupicão em nada, se estiver olhando para Ele. Porque às vezes a gente está tão preocupado com o caminho, olhando para o chão, olhando para o que está na nossa frente, para que, opa, deixa eu dar uma olhada aqui, de repente tem uma pedrona aqui para eu não tropeçar. Não se preocupa com isso. Olhe para o Senhor, olhe para o alto, que com toda certeza Ele vai livrar você, né? Ele vai te dar o livramento, Ele vai te dar a direção, Ele vai dizer para você o que você deve fazer. Levanta, anda, para, fica quieto. Só resta-nos o quê? Obedecer. Sermos obedientes. E a história de Israel para nós é um grande exemplo, né? Um povo que muitas vezes murmurou, até Moisés perdeu a boa com aquele povo. Moisés teve uma hora que ele não aguentou, né? Falou, misericórdia, não dá para aguentar esse povo todo murmurando aqui na minha orelha, né? Mas é um exemplo para nós. É um exemplo de como nós devemos nos comportar e como também não devemos nos comportar, né? Então, se Israel ele tinha aquela nuvem para guiá-lo pelo deserto, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, né? Então, se Israel tinha um elemento externo, visível, né, que eles poderiam visualizar aquilo, hoje nós temos o Espírito operando em nosso interior, né? E da mesma forma, irmãos, o Espírito fala ao nosso coração. O Espírito nos dá a sua direção. Está em dúvida? Está complicado? Está difícil? O que você vê pela frente? Olhe para o alto. Olhe para cima, que Ele vai falar com você, vai falar ao seu coração com toda certeza, vai te dar a direção, vai mostrar o caminho a seguir. E o seu coração com toda certeza vai se tranquilizar, vai ficar tranquilo, vai descansar no Senhor, né? Nesses dias agitados que nós vivemos, né? Dias de tanta confusão, o pastor Altamir falando aqui da guerra, né? lá no Irã, né? Tantas nações em convulsões, né? Em convulsão. A gente às vezes fica atônito, né? Fala, nossa, o que está acontecendo? Mas a gente sabe o que está acontecendo.
Está escrito aqui, ó. Basta a gente ler, basta a gente olhar para cá, a gente sabe o que está acontecendo aí fora, né? O que está acontecendo no mundo. É o caminho da volta de Cristo. É simplesmente isso, né? Então são os sinais da volta de Cristo, né? Então o Espírito também fala conosco nesse sentido, né? Então é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará em vocês. Aleluia! Né? João 14:17, foi o que Jesus estava dizendo para os discípulos. É o Espírito Santo que vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Então não sabe o que fazer? Peça orientação para o Espírito Santo de Deus, né? Clame a Ele. Irmãos, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade mais negligenciada. Por incrível que pareça. Pode parecer que eu esteja falando aqui uma blasfêmia, uma heresia, mas não é não. Presta atenção aí na sua vida. A gente fala muito no Pai, a gente louva o Pai, a gente honra o Pai, glorifica o Pai, a gente fala em nome de Jesus, pede em nome de Jesus, louva, exalta o nome de Jesus, Jesus nosso Salvador. E o Espírito Santo, onde fica nessa? Cadê o Espírito Santo? Ele é parte da Trindade, são três, não são? Pai, Filho e Espírito Santo. Então precisamos falar com Ele, falar diretamente também a Ele. Precisamos aprender isso. E nesse sentido que eu digo que Ele é o mais negligenciado, a gente parece que deixa Ele de canto. A gente fala, Pai, ajuda, meu Pai, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. E quem age? Amém. É isso aí. E quem age? Quem que entra em ação? É o Espírito Santo de Deus, né? Mas nós precisamos aprender a entendê-lo, a ouvi-lo, a falar com Ele. Espírito Santo, me ajuda, me mostra a direção, fala o meu coração, fala aqui no meu ouvido. Né? A gente precisa ter esse hábito, né? Porque é o que Jesus disse, Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não conhece, mas nós conhecemos porque Ele está em nós, né? Ele habita em nós e está conosco, né? Glória a Deus, né? Então é Ele que nos guia a toda a verdade, nos ensina todas as coisas. Nós não estamos caminhando a esmo, irmãos, não estamos sem direção, nós temos alguém sim a nos guiar. Nós não estamos andando batendo cabeça, a gente não pode andar, não sei para onde eu vou, o que eu estou fazendo, e agora, o que eu faço, meu Deus. Não, saiba a direção certa, porque você tem alguém que pode te guiar, né? Alguém que pode conduzir, assim como foi lá no deserto com Israel, havia nuvem, mas hoje nós temos esse Espírito conosco, glória a Deus por isso, né? Então, é algo que é extremamente verdadeiro para nós, né? A palavra de Deus diz isso. Aqui, Paulo, né? Em Romanos 8,14 diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? E o inverso, a recíproca também é verdadeira, né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou deveriam ser pelo menos, né? Pelo menos deveria acontecer isso, né? Então, ser guiado pelo Espírito de Deus descreve um estilo de vida daqueles que são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus envolve mortificar progressivamente a natureza pecaminosa. Quanto mais formos guiados pelo Espírito Santo, mais completamente obedientes a Deus nós seremos e viveremos de acordo com os seus padrões de santidade. Então é pelo Espírito que nós somos santificados, não somos nós que nos santificamos. Não adianta, a gente pode fazer o maior esforço que for, sabe, todo esforço da nossa vida, mas é o Espírito Santo que agindo em nós vai nos santificar, vai operar o seu amor em nós, vai operar a sua vida em nós, e dessa forma nós estaremos mais íntimos do Senhor, estaremos mais próximos do Senhor, não é? Se não deixarmos a nossa natureza falar mais alto, a nossa natureza entrar em ação, mas deixar que Ele entre em ação, deixar que Ele haja, que Ele atue em nós,
né? E através de nós, né? Então nós precisamos ser mais obedientes ao Espírito Santo e dependentes dele. E assim como Israel enfrentou o deserto, nós também estamos passando por um deserto desconhecido. Nós sempre teremos surpresas pelo caminho. Nós não saberíamos andar ou aonde ir, se não fosse a voz clara de Jesus. Eu sou o caminho. Se a gente não tivesse essa voz conosco, irmãos, aí sim a gente estaria muito perdido. Mas as coisas acontecem na nossa vida. As surpresas vêm diariamente, a gente não sabe o que vai acontecer hoje à tarde, amanhã de manhã, daqui a pouco. A gente não tem ideia, a gente planeja, a gente fala, eu vou sair daqui, vou para casa, vou almoçar fora, não sei. A gente faz alguns planos, está tudo certo, mas na verdade a gente não sabe se a gente vai conseguir concretizar esses planos. Por isso precisamos estar na dependência plena de Deus. As surpresas acontecem. E nós não podemos ficar estupefatos, atônitos por conta disso, porque há alguém a nos guiar, há alguém cuidando de nós, há alguém que cuida de nós e sabe do que nós necessitamos, sabe o momento certo de nos trazer a paz, nos trazer o conforto, enfim. Então, a gente só precisa descansar nisso. Então, a declaração de Jesus é a nossa infalível direção divina, nós devemos segui-lo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, aleluia, João 8,12. Então esta é a verdadeira direção, não é andar de acordo com certos estatutos e regras, mas é seguir o Cristo vivo, é andar como Ele andou, atuar como Ele atuou, imitar o seu exemplo em todas as coisas, é ter os olhos fixos nele, ter os traços do seu caráter impressos na nossa nova natureza e refletidos ou reproduzidos na nossa vida e na nossa conduta diária. É o manifestar do fruto do Espírito a cada dia da nossa vida. Mas para nós vivenciarmos isso, é preciso renunciar à nossa própria vontade, os nossos planos e a administração de nós mesmos. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, depois tome a sua cruz e siga-me. Este é o caminho. Esta é a sequência correta. Quer seguir Jesus? Quer ir após Ele? Então está aí o segredo. Estão aí as condições. Negue a você mesmo. Tome a sua cruz e então siga Jesus. Irmãos, quantas vezes isso é difícil na nossa vida? Quantas vezes o nosso ego, a nossa carne não toma as rédeas da nossa vida? Estou certo ou estou errado? É fato, irmãos, é fato, não podemos negar isso. Mas porque todas essas vezes a gente abandonou o Espírito Santo, deixou ele de lado e resolveu seguir os nossos próprios conselhos. A gente resolveu seguir o nosso próprio conhecimento. E a palavra é clara, negue a si mesmo. Quer dizer que a gente vai abolir assim, vai virar um zumbi? Óbvio que não, claro que não. Mas quando há a ação do Espírito Santo em nós, há um coração tranquilo, há um coração de paz, há um coração que sabe para onde está indo, sabe o que está fazendo, sabe o que está decidindo, porque sabe que tudo aquilo vem pelo Espírito de Deus. Então a vida é muito mais tranquila, irmãos, mas a gente dificulta, a gente tem essa habilidade, essa capacidade de fazer tornar as coisas difíceis. É só olhar para o texto que a gente leu, aliás, a continuidade da história, como eu já citei aqui. É só a gente olhar para a história de Israel, é igualzinho, estamos iguais, no mesmo pé. A gente para, a gente reclama, a gente fala, Deus, mas eu não estou gostando não, mas esse é o caminho que eu tenho que ir? Senhor, não, espera aí, vou voltar para lá.
Lá tinha uns melãozinhos, uns pepininhos, uns alhos, né? Estava melhor, né? Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Em vez de seguir adiante, fala: Senhor, eu sei que o que o Senhor tem é o melhor para mim. Eu sei que a direção que o Senhor está me dando vem de Ti, por isso eu vou seguir, Senhor, eu vou ser obediente. Mas a gente se rebela, a gente acha que pode fazer alguma coisa. Irmãos, dependam do Espírito Santo de Deus. Coloquem tudo diante dEle, apresentem tudo diante dEle. Eu sempre falo, vou repetir isso até o meu último fôlego de vida. Aprenda a depender do Espírito Santo de Deus. Está com alguma dúvida? Apresente diante dEle, não importa o que seja, fale com Ele. Espírito Santo, qual é a direção? O que eu devo fazer nessa situação? Qualquer coisa, irmãos. Esse café aqui está mais caro, esse aqui está mais barato. E agora? Vou comprar mais barato, é lógico, mas se de repente você tem condições de comprar o outro, amém. Pede uma direção, até nisso, irmãos. É sério, não estou brincando não é piada não, é sério. Mas muitas vezes é isso que eu falei, a gente vai no nosso impulso, no nosso desejo. Eu acho que é isso aqui, isso aqui, deixa que eu resolvo. Não deixa você resolver, deixa que Deus resolva, deixa que o Espírito Santo direcione você. É isso é dependência, isso é estar dependente. É apresentar tudo da nossa vida a Ele, né? Então é isso, renúncia, isso é renúncia, é você deixar o seu ego de lado, falar: Senhor, eu não sei, eu sou como uma criança aqui, não sei distinguir o direito do esquerdo, então mostra para mim, mostra, e Ele vai mostrar com toda certeza, né? Então nós devemos seguir a direção do Espírito, e o Espírito age onde e quando deseja. Tem um verso de João 3,8, que eu acho assim, a primeira vez que eu li, logo que eu me converti, eu fiquei assim maravilhado com esse texto. Para mim é o texto mais poético da Bíblia, de toda a Bíblia, para mim, né? O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vens, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É isso. O vento sopra, ninguém sabe, mas cadê? Estou aqui, estou sentindo, mas vem da onde? Vai para onde? Assim é o agir do Espírito. Ele age como e quando Ele quer, para onde Ele quer, de onde Ele quiser. E a palavra diz: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Segue a direção do Espírito. Está indo para lá? Aleluia, eu vou para lá. Está indo para cá? Glória a Deus, eu vou para cá. Porque a direção é dEle. Ele sabe para onde nós devemos ir. Ele sabe que rumo nós devemos tomar, né? Então siga, né? Então nós devemos esperar sempre e somente em Deus, como declara o salmista. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Glória a Jesus. É essa a atitude que temos que tomar. Por que você está aí toda agitada, minha alma? Porque você está aí toda inquieta? Espere em Deus, acalme-se. Aguarde que Deus tem com toda certeza a resposta, né? Então nós não podemos dizer, como diz Tiago lá no capítulo 4, verso 16, né? Amanhã nós vamos comercializar, vamos ganhar muito dinheiro, o ano que vem nós vamos estar ricos, cheios, abastados, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tiago diz que isso é pretensão, isso é ser pretensioso, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos na nossa vida, e a gente acha que está por cima da carne seca, a gente acha que está podendo, né? E resolve. Tudo bem, irmãos, não é proibido, não é pecado fazer planos, está tudo certo, mas o que Tiago diz? Se Deus
Amém. Vocês estão craque na Bíblia aí, hein? Glória a Deus. Então é isso, não sejamos presunçosos, né? Ele nos ensina, ele nos exorta a isso. Fala, ó, a gente, em lugar de dizer isso, eu vou lá, vou fazer, vou acontecer, vou estudar, vou fazer isso e aquilo, deixa comigo que eu faço. Baixa sua bola. Senhor, eu tenho esses planos, estão nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso e aquilo. Se o Senhor quiser, se for da tua vontade, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Quantas vezes vocês já não entraram em roubadas porque decidiram por conta própria, sem perguntar para Deus? Fala aí. Não precisa levantar a mão, não. Mas eu sei que cada um de vocês tem uma historinha aí para contar, com toda certeza. Que decidiu aí por conta própria e deu o quê? Errado, deu ruim. Mas porque não pediu a direção? Resolveu por conta própria, e é o que Tiago diz, né? Se Deus quiser, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E Deus vai ser glorificado. Aleluia! Esse é o propósito, irmãos. Por isso que a gente tem que pedir, colocar, apresentar diante de Deus, para que Ele seja glorificado, e não a gente. Né? Porque senão você vai falar assim, eu fiz, eu fui e consegui. Está vendo como eu sou legal, como eu sou bom? Está vendo como eu sou inteligente? Eu fui lá e consegui. De quem é a glória? Quem é glorificado? O ego, aqui o cabeção. Mas quando a gente pede a direção, Senhor, me ajuda, me dá aqui o rumo, eu posso fazer isso, eu devo fazer isso, Senhor. Deus com toda certeza vai mostrar, vai falar com você. Se não falar o seu coração, Ele vai trazer alguém, vai apontar para você. Né? Eu creio que alguns de vocês, pelo menos, devem ter esse tipo de experiência também. Pedir uma direção de Deus, de repente você está falando com alguém fala, olha, é isso aqui. Você fala, nossa, é a resposta que eu estava esperando. Deus falou pela mula, irmãos, então vai falar com toda certeza. Né? Então todos os nossos movimentos devem estar debaixo do poder dessa expressão, se Deus quiser, se Deus permitir. Tantas vezes, infelizmente, né, a gente não age dessa forma. Né? Então queremos fazer determinada coisa, o certo movimento, e procuramos convencer-nos de que que a nossa vontade é a vontade de Deus. Em vez de sermos guiados por Deus, enganamos-nos a nós mesmos. O verdadeiro segredo para ser guiado por Deus é ter a própria vontade submetida a Ele, assim como Cristo, que se submeteu totalmente ao Pai. Ele foi dependente em tudo. Cada movimento, cada ato, cada palavra, tudo o que ele fazia, tudo o que deixava de fazer, era fruto da mais absoluta dependência e sujeição a Deus. João 5,19, em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o que o Pai fizer, o Filho também faz. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. Né? Então, como participantes da sua natureza, da sua vida, e tendo o seu Espírito habitando em nós, somos chamados para andar em suas pisadas e viver uma vida de simples dependência de Deus, dia após dia, como Israel no deserto. Mas é precisamente nesse ponto que nós falhamos. Não vivemos suficientemente perto de Deus para discernir o movimento dos seus olhos. Israel tinha que estar lá olhando a nuvem, observando. Opa, parou, ficamos, andou, vamos. Mas os olhos estavam ali naquela nuvem. Os nossos olhos devem estar em Deus. Deve estar olhando os movimentos de Deus. O que Deus está fazendo? Como é que Deus está agindo? E aqui é o maior indicativo para nós. Esta palavra é o maior indicativo para nós. Né? Então a nossa vontade muitas vezes está em ação. Nós queremos seguir o nosso próprio caminho. Por isso muitas vezes, como eu já disse, colhemos o quê? Frutos amargos. Por conta da nossa desobediência. Foi o que aconteceu com Jonas. Todo mundo conhece, até quem não conhece a Bíblia sabe dessa história, né? Vai lá, vai para onde? Vai lá para Nínive, essa é a ordem. O que o sujeito fez?
foi para outro lado. Oh, Jesus, tem misericórdia, né? Mas ele resolveu, ele queria ir para Tarsis, né? E tudo parecia apontar que ele estava na direção certa, mas de repente o que aconteceu? Foi engolido, né? Foi parar no ventre da baleia. Você quer parar no ventre da baleia também? Então não seja desinteligente, por favor, né? Ouça a voz de Deus, ouça e obedeça à direção de Deus. É para ir lá, vai lá. É para ir para Nínive, vai para Nínive, senão a baleia vai pegar você. Fique esperto, né? Então é o que aconteceu com ele, foi desobediente, quis seguir o seu próprio rumo, a sua própria jornada, e deu errado, né? Depois, a gente sabe da história também, Deus misericordiosamente, né, retomou a sua caminhada. Mas Deus é muito misericordioso, né, graças a Ele, e muito paciente. Ele sempre age em nosso favor para que sejamos guardados dos nossos próprios caminhos, que estão cheios de espinhos e sarças, e andar nos seus caminhos que são agradáveis e tranquilos. Irmãos, não há bênção maior do que levar uma vida de dependência total de Deus e habitual todos os dias. Depender dEle a cada momento, esperar dEle e contar com Ele em todas as coisas. Ter nele todos os recursos, esse é o verdadeiro segredo da paz. A paz que excede todo entendimento, só vem ao nosso coração quando a nossa vida está plenamente entregue ao Senhor. É quando a alma pode verdadeiramente dizer, como o salmista: todas as minhas fontes estão em Ti. Tudo de que eu preciso está em Ti. Então isso demonstra que a nossa confiança está acima da criatura, né? Das esperanças humanas, das expectativas terrestres. É óbvio que não é que Deus não use a criatura de mil e uma maneiras para prover as nossas necessidades. Ele usa, sim, claro, a criatura, mas se nos apoiarmos na criatura, em vez de no Criador, então, com toda certeza, experimentaremos pobreza e esterilidade em nossa alma, né? Existe uma grande diferença entre Deus usar a criatura para nos abençoar e nós nos apoiarmos sobre a criatura e excluir Deus. Num caso, nós somos abençoados e Ele é glorificado. No outro, nós vamos ficar desapontados e Ele, com toda certeza, vai ser desonrado. Nós precisamos considerar seriamente essa distinção, porque frequentemente julgamos que nos apoiamos em Deus, que esperamos nele, que vivemos pela fé, confiamos só em Deus, mas se nós sondássemos o nosso coração, nós iríamos descobrir que nós estamos dependendo mais das circunstâncias, de pessoas e de tantas outras coisas, e não de Deus, né? Então, irmãos, vigiemos para que os nossos olhos estejam somente postos no Deus vivo e verdadeiro, e não sobre o ser humano ou em nós mesmos, né? Esperemos em Deus, paciente e constantemente. Se nós estamos embaraçados por qualquer coisa, falemos isso diretamente e simplesmente ao Senhor. Não sabemos o que havemos de fazer, ou para que lado nós devemos ir, ou que passo devemos dar, lembremos-nos do que Ele disse: eu sou o caminho, vamos segui-lo, né? Então Ele tornará tudo com toda certeza claro e luminoso, né? Não pode haver trevas, nem perplexidade ou incerteza se nós estamos o seguindo, porque Ele disse e nós temos obrigação de crer nisso: quem me segue não andará em trevas. Essa é a palavra do Senhor. Quem o segue não andará em trevas. Então, se você está seguindo Jesus, não há trevas na sua vida. Você está andando na luz do mundo. Glória a Deus, aleluia, né? Então, nenhuma treva jamais poderá se fixar sobre o caminho pelo qual Deus conduz aqueles que com fé simples procuram seguir a Jesus. Se você está seguindo a Jesus, não pode estar embaraçado. Se você segue a direção do Espírito Santo, o caminho é tão claro quanto o sol do meio-dia. É aqui que está a raiz de toda a questão. A indecisão ou a incerteza é muitas vezes o fruto da atuação da nossa vontade.
Somos levados a fazer o que Deus não quer que façamos ou a ir aonde Deus não quer que vamos. Que nós aprendamos a ficar exatamente no lugar em que Deus quer que estejamos e a esperar o momento certo de agir. Então não caia nesse enrosco de falar assim, eu estou esperando em Deus. E aí você ficaria assim, ó. Ô irmão, acorda aí. Não, estou esperando em Deus. Não. Deus não age dessa forma, espere em Deus, mas quando Ele falar vai, age, entre em ação, corre, anda, vá adiante, né? Mas para isso você tem que estar o quê? Ligado, atento à voz do Senhor, né? Então esse é o segredo da paz que excede todo entendimento. Se lá no deserto um israelita pensasse em fazer algum movimento independentemente de Deus, se ele quisesse caminhar quando a nuvem estava parada ou parar enquanto a nuvem continuava em movimento, é muito fácil saber qual teria sido o resultado. E a mesma coisa acontecerá conosco. Se nos movemos quando devíamos estar tranquilos, ou se ficamos sossegados quando devíamos avançar, não teremos a presença divina conosco. É o que o texto diz, né? Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Eles se mantinham em constante atenção a Deus. Essa é a melhor posição que alguém pode ocupar. É uma realidade para ser conhecida, experimentada e não uma mera teoria para ser discutida. Isso é para ser vivido, irmãos. Não adianta eu ficar falando aqui, posso falar 3 dias seguidos. Se você não experimentar isso na sua vida, não vai valer de nada. Então prove que o Senhor é bom. Prove que Ele é o seu guia, aquele que te ajuda, aquele que conduz você. Fale com o Espírito Santo, não é? Então Deus continua a guiar seu povo hoje, mas raramente de forma tão visível ou inconfundível quanto guiou o povo de Israel no deserto. Mas Ele nos concedeu o Espírito Santo para que Ele nos conduza a cada passo do caminho. Então, irmãos, que nós possamos provar isso ao longo da nossa jornada. Que você prove isso ao longo da sua jornada. Que você prove isso daqui a pouco, quando você sair daqui, que você prove que o Espírito Santo é o seu condutor, é o seu guia. Como havia a nuvem lá no deserto, assim o Senhor está guiando você também hoje, né? Então creia nisso, viva isso, né? Experimente isso, prove isso na sua vida, né? Isso é privilégio daqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu creio que, acho que aqui, pelo que eu posso observar, todos são crentes em Cristo, mas se há alguém que ainda não é, corra para Jesus, vá a Cristo, entregue a sua vida a Ele. Você que está acompanhando pela internet, se ainda não entregou sua vida a Cristo, para ser guiado, para ter uma boa direção na sua vida, faça isso hoje, entregue a sua vida a Cristo, para que você possa experimentar quão bom e agradável é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu tenho provado isso nas coisas mais banais da minha vida, e eu só louvo a Deus, só glorifico ao Senhor, porque eu vejo a mão dEle, falando, vai meu filho, ali ó, é por ali, não toma outro rumo não, que não vai dar certo. É muito bom, irmãos, é a coisa mais maravilhosa, e aí sim a paz, que excede todo o entendimento, vai inundar o seu coração, não é? Você vai ser cheio dessa paz, vai ficar tranquilo, sossegado, sabendo que passo você está dando e para onde você está indo, não é? Então prove isso em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, amém. Amém, curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Santo Deus, Pai, Deus eterno, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, a Tua palavra que é maravilhosa, que é verdade, que é vida, Senhor, que é guia para os nossos passos, Senhor, que é guia para a nossa vida, Senhor. O Senhor nos deixou a Tua palavra, obrigado, Pai, louvado seja o Teu nome por podê-la ter conosco, por poder segui-la, Senhor. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos a termos um coração obediente, Senhor, que siga as Tuas ordenanças, que siga a Tua
tua direção, Pai, que sejamos mais sensíveis à voz do teu Espírito, Pai. Oh, Senhor, nos indicando o caminho a seguir, que não sejamos rebeldes como muitas vezes somos, Senhor, que não sejamos murmuradores como muitas vezes somos, Senhor. Oh, Pai, que não sejamos desobedientes como muitas vezes somos, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a entregar tudo a Ti, a renunciarmos a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, Pai. Oh, Senhor Deus, que na nossa jornada, Pai, diária, nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito, Pai, que nós aprendamos a entregar tudo nas mãos dEle. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam somente em Ti, Senhor. Oh, Pai, olhando para Ti, a direção que devemos seguir, Pai, que não andemos por nós mesmos, Senhor, que não tomemos as decisões por nós mesmos, Senhor, mas que em tudo o Senhor seja aquele que nos guia, Pai, que em todas as coisas, Senhor, Tu estejas à frente, Senhor, à nossa frente, Pai, para que assim, Senhor, tenhamos uma jornada vitoriosa, uma jornada de paz, tranquila, Senhor. Sabemos que estamos orientados por Ti, Senhor, sabemos que estamos no caminho certo, Pai, na direção certa, assim como aconteceu com Israel no deserto, Pai. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, nós Te pedimos, Pai. Oh, Deus Santo, que possamos experimentar isso dia a dia da nossa vida, é o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Ainda com a sua cabeça curvada, eu pergunto mais uma vez, se há alguém aqui nesta manhã que não entregou a sua vida a Cristo, que quer ter essa direção maravilhosa, que quer ter a sua vida dirigida por Deus, conduzida pelo Espírito Santo, se você quer dar esse passo, entregar a sua vida a Cristo, faça um simples gesto agora, erga a sua mão, que nós queremos orar por você. Alguém aqui? Não? Amém. Glória a Deus.